Olá, sou Laura Barros, sou consultora de empresas, sou palestrante e sou coach. Sou também a idealizadora do programa Coaching Mães à Obra, que ajuda mulheres que querem conciliar uma carreira profissional de sucesso com a maternidade, de forma harmoniosa, planejada, programada, com o objetivo de que tudo aconteça da melhor maneira possível, sem que ela precise sair do seu emprego, sem que ela fique culpada porque não pode ficar às 12, 24 horas por dia cuidando do filho. Vivemos novos tempos, vivemos novas realidades e existem algumas mulheres que não têm habilidade, talento nem vontade para empreender, para sair para um trabalho que seja diferente do mundo corporativo. Eu mesma trabalhei 35 anos no mundo corporativo, trabalhei em empresas multinacionais, morei fora do Brasil, tenho 3 filhos e agora uma neta. Então, eu costumo sempre dizer, essa jornada eu conheço, eu vivi, essa dor eu conheço, né? E nós estamos nessa semana exatamente conversando sobre esse lado da vida profissional dessa mulher. O que essa mulher pode fazer, o que essa pessoa pode fazer para ter um nível de satisfação e de alegria no seu trabalho. Nós sabemos que o mundo corporativo, o trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana é cansativo, mas é possível ser feliz também. Eu vivi 35 anos no mundo corporativo e fui feliz. Posso dizer para vocês, tenho muito orgulho da minha história e ela passou, sim, por 8 horas de trabalho, 5 dias por semana, todo esse tempo. Trabalhei em grandes empresas e agora, nos últimos 5 anos, fui diretora de uma empresa de engenharia um pouco menor, porque eu já estava começando nesse projeto. Então, tudo depende muito do que você se programa a fazer. É lógico que eu cometi erros, é lógico que eu gostaria muito de que alguns erros que eu cometi, eu pudesse passar a experiência como lição aprendida para que você não faça a mesma coisa. Bom, o nosso assunto hoje é um assunto muito importante. É um assunto que requer disciplina, foco, mas é uma chave para o sucesso, para a tranquilidade, sabe? É uma porta de saída para se livrar do estresse, tá certo? E para tornar a vida mais leve, mais feliz. Nós vamos falar de organização pessoal e produtividade, certo? Então, hoje o mundo mudou, tá certo? Não dá mais para você ter aquela agenda, digamos, engessada, né? De todos os dias, aquele ritual e você precisa ficar culpada, você se sente culpado porque não brincou, chegou tarde, não brincou com o filho, você se sente culpado porque chegou atrasado no trabalho, porque teve que levar o filho na escola. Gente, vamos começar definindo quais são os papéis que nós temos na vida. Eu enumerei alguns porque, assim, qual é o meu modelo de referência de organização? Eu costumo sempre dizer, eu tenho um grande caldeirão de coisas para fazer. Particularmente eu faço assim. Eu tenho um grande caldeirão de coisas para fazer. Essas coisas, em geral, elas estão misturadas em todos os perfis. Perfil de mãe, de avó, né? Que agora também sou avó, mãe, avó. Enfim, esses perfis que eu vou falar aqui para vocês, que eu escolhi para a gente conversar sobre esse assunto. Aí o que eu faço? Eu vou lá, seleciono, tá certo? Quais são as atividades essenciais que eu preciso fazer naquele mês e deixo alocada a cada um dos perfis. Se é uma atividade de família, se é uma atividade especificamente de mãe, se é uma atividade profissional, se é uma atividade de amigo. Eu tenho muitos amigos e eu respeito, eu gosto, amo meus amigos. Às vezes você tem uma agenda, você precisa respeitar essa agenda. E, sobretudo, o momento eu, que eu chamo. É aquele momento que, de repente, eu posso até querer não fazer nada. Ficar olhando para o teto, pensando, rezando, meditando, ou dando uma corrida, fazendo uma caminhada mais acelerada. O momento eu é fundamental, é importante. Então, você que trabalha, você não precisa, não pode se preocupar, não pode ter agenda só no escritório. A agenda do escritório é uma agenda que é interdependente, porque você trabalha em equipe. Então, a sua agenda, na verdade,
dependendo do cargo, dependendo da sua função, ela é uma agenda mesmo de equipe, um programa de trabalho, onde você tem as suas interações e você vai estar trabalhando naquelas 8 horas por dia, dependendo da sua carga horária, dependendo da entrega que você faz. Mas o que eu digo é o seguinte, no trabalho, então esse primeiro perfil, profissional, vamos por aí, que hoje essa é a semana da profissão. Então, você, querida, quer ser respeitada como profissional, quer ser respeitada como uma profissional competente, você precisa saber o que você está fazendo. Você não está no trabalho só para cumprir horário, você tem que se preocupar em gerar entrega, como dizia minha mãe, gerar serviço, entendeu? O que você está fazendo tem que gerar algum valor agregado. Se você não estiver fazendo, se você não estiver num processo que gere alguma entrega para a empresa, para o seu chefe, para o seu departamento, tem alguma coisa errada. Se fosse você, eu ficaria preocupada. Então é importante você ter total domínio de todas as suas atividades, mesmo que elas sejam rotineiras. Por quê? A qualquer momento que alguém pergunte ou que alguém chame você, você precisa ter tudo planejado dentro da semana, dentro do mês que você está trabalhando, o seu tempo de trabalho, é isso que eu quero falar. Aí você tem que ver como que você aloca, isso depende da dinâmica. Tem pessoas que precisam de uma agenda semanal, tem pessoas que necessariamente têm que ter uma agenda diária e algumas conseguem ter reuniões e planejamento mensal. Então, minha amiga querida, organize-se. No trabalho, agenda, não tem que aprender a dizer não, mesmo que seja para o chefe, educadamente. E aí você, não é um dizer não porque é antipático, não. Dizer não porque você tem as suas atividades relacionadas. Importante, trabalhou, tem atividade, tem que gerar entrega. Você tem que saber o que você está produzindo. Porque se você não estiver produzindo, não necessariamente precisa ser a fabricação de alguma coisa, pode ser um serviço, pode ser atender 50 pessoas na recepção, se você for recepcionista, por exemplo. Se você for uma alta executiva, de repente você tem uma meta para atingir e naquele dia você tinha 5 ou 6 coisas para fazer e amanhã você tem uma coisa pontual. Se alguém chegar e demandar alguma coisa para você, você precisa ter isso muito bem documentado e muito bem planejado, profissional e pessoalmente. Fui clara? Então, vamos pegar os perfis. Eu preciso de uma agenda para a minha camada, para a minha área profissional. Eu preciso de uma agenda para a minha área familiar. Agora eu estou falando como filha, né? Eu já não tenho mais a minha mãezinha, mas quem tem mãe, pai, irmãos, essa coisa que tem a família, que é um valor importante, que as pessoas contam com isso é uma pauta, isso é uma agenda. Não é profissional, mas é pessoal. Então, separa, escreve o que você tem que fazer enquanto filha, enquanto irmã. Muitas vezes não tem mais os pais, mas tem irmãos, então todo mundo se reúne uma vez por mês, não sei. Cada um tem uma história, mas isso precisa estar muito claro para que não fique misturado. O seu papel de mãe, o que realmente você consegue entregar, né, depois dos 9 meses da barriga, depois dos 6 meses de licença, às vezes um pouco mais. O que você precisa e como você vai fazer isso? Não é só o que você precisa. Por exemplo, eu vou como mãe, eu tinha, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu pegava um fim de semana, um dia era inteiramente deles. Por exemplo, no sábado. Sábado era o dia da gente sair, passear, ir para a praia, ir para o shopping, fazer todas as coisas que eles queriam. O domingo já era um dia mais meu, mais pessoal, mais para ler, para ver um filme. Ficar em casa, assim, algumas vezes eu saí, mas era era um momento mais meu, o domingo. Então, assim, pegar a semana ou o mês e separar quais dias você vai fazer o quê, com quem. Que é importante. Não, eu tenho que fazer isso com mamãe, mas quando que você vai fazer? Tem que planejar e tem que separar por cada um dos perfis. Bom, eu falei de profissional, família, filha, né, mãe, como amiga, tá? Tinha falado, né, antes. Como amigo, você tem amigos. Eu tenho uma necessidade muito grande de ver meus amigos, de visitar amigos, aniversários de algumas pessoas que são importantes na minha vida, que fazem parte da minha história. Então, é um ser social.
Eu sou muito social, todo mundo é, mas algumas pessoas são mais. Eu, por exemplo, preciso ter uma agenda, uma pauta para esse papel de amiga. E aquilo que eu falei, que está um pouco dentro do que eu dividi aí na semana, do momento eu, tá? Não se esquece de você, sabe? É de você enquanto mulher, é o tempo para fazer a unha, é aquele momento de uma massagem relaxante, é o momento da meditação ou de ir a uma igreja, é o momento seu, o momento de não fazer nada. Então, assim, produtividade pressupõe organização e planejamento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá certo? Com isso, você separando as atividades por cada um dos perfis, por cada um dos papéis que você tem na vida, isso já te dá uma visão bem mais organizada. Aí depois, dentro de cada papel, você vai lá e estabelece o que você vai fazer, com quem e quando, certo? E aí você planeja. Eu acho que a unidade semana é uma unidade boa para se fazer esse planejamento, e você vai ver que a vida vai ficar muito mais fácil, porque você já sabe o que você vai entregar, o que você vai fazer, com o que você vai se ocupar, e as pessoas também sabem o que esperar de você. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.